A gente que é dono de pequena e média empresa, aí a gente... Chega uma hora que a gente tem que formar novos líderes. Aí forma esses novos líderes. E aí quando esse líder que você está formando precisa dar um feedback, ou ele não dá, ou ele não põe na conta dele. Ele põe na conta do líder de cima? Do chefe Põe na de conta cima? do chefe. Ela fala, pô, João, Marcelo veio falar comigo disso aqui. Aham. E aí não põe na conta de outra pessoa, entendeu? Não Sim. sou eu, é o Marcelo. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, porque as pessoas não são treinadas para fazer isso. Porque o feedback tem que funcionar em todos os níveis, inclusive ele pode funcionar 360 graus, né? De cima para baixo, de baixo para cima e para os lados. Mas não é o que a gente vê nas empresas, isso não acontece. E, Marcelo, a gente falou aqui, trouxe bastante contexto, explicou o feedback, mas assim, como que o dono da empresa ele vai dar um feedback pro funcionário dele, ou pro liderado, pro líder que tá dentro da equipe dele? Como que o dono de empresa ele pode dar um feedback? Um feedback que tu acredita que seja efetivo, que funcione, que faça sentido tanto para quem recebe quanto para quem dá? Olha, eu gosto de uma abordagem, é o seguinte, sem frescura. É a abordagem que eu gosto, tá? E para esse sem frescura, você tem que criar um hábito, uma cultura de reconhecimento. O que para muitos é difícil, inclusive para mim é difícil. Então, o que é uma cultura de reconhecimento? Você fica observando as pessoas fazerem coisas legais, inclusive aqui no Plano 90 Dias tem. Quem que eu preciso reconhecer hoje? Todo dia tem essa pergunta, né? E aí você vai reconhecendo as pessoas pelas coisas boas que ela faz, incentivando e motivando. O plano de 90 dias, que é a nossa ferramenta, né? Nossa que a gente ferramenta entrega de na planejamento. imersão. Isso. E aí, ao fazer isso, a pessoa vai percebendo que você está com ela, está apoiando, está incentivando e tudo mais. E se você já cria uma cultura onde a pessoa sabe que se ela fizer alguma coisa que não estiver de acordo, ela vai receber um feedback e ela está aberta para isso, na hora do feedback você chega e dá um feedback. O diferente do reconhecimento, que você pode falar de uma coisa pessoal, de uma coisa profissional, você tem várias formas de fazer o reconhecimento. No feedback de desenvolvimento ou no ajuste, na correção que você precisa fazer, você tem direto ao comportamento ou à ação que está causando o problema. Então, você falou alto, né? É uma ação específica. Ontem você gritou com um cliente. Uma ação específica. Gritou com um cliente. Qual foi o impacto disso? O que acontece se isso persistir? Então, você vai direto na ação ou no problema. A pessoa chega atrasada todo dia. É um comportamento. Olha, no dia tal, você chegou atrasado. E de acordo com os valores da nossa empresa, de acordo com a cultura da nossa empresa, isso não é muito bem visto e eu queria saber como que a gente vai fazer para corrigir isso. Então, vai direto. É lógico, tem outras formas, né? Mas a gente tem que sempre trazer o momento em que a ação aconteceu e explicar o impacto que ela teve, utilizando a metodologia que você quiser utilizar para poder dar o feedback. E o momento em que isso aconteceu também é muito importante. E o momento né? que aconteceu. E aí, ao dar o feedback, você tem uma conversa para propor quais as mudanças, que tipo de comportamento e se colocar à disposição como apoio ou suporte se a pessoa precisar de ajuda. De uma maneira geral é isso. E aí você pode colocar isso dentro de qualquer forma. Marca, sanduíche e todas as outras que existirem. Eu acho que é um bom caminho. Sair de lá com um plano de ação, com uma data e falar, ó, dia tal eu vou te dar retorno sobre isso. E observar. Se ao observar, você perceber que o comportamento da pessoa mudou, você vai lá e faz o depósito, reconhece. Ó, aquela conversa que a gente teve surtiu efeito, estou gostando de ver. Reconhecimento. Se ao dar o feedback, passar uma semana, 2 semanas, você vê que o comportamento não mudou, e aí você como líder, olha, a gente teve a conversa, faz uma semana, tá aqui, ó, inclusive documentamos a conversa, e nada aconteceu. Não houve mudança. E aí, o que a gente vai fazer? E é bem importante ressaltar que esse formato que tu acabou de falar, que é falar quando que aconteceu, né, o momento em que aconteceu, qual foi a ação especificamente que aconteceu e o impacto que isso causou. É muito importante ressaltar que isso deve ser dado também, nesse formato, o feedback positivo para a pessoa. Porque o que acontece no dia a dia é que a pessoa não percebe que ela recebeu Que ela um está feedback. sendo elogiada. Ela não percebe que ela recebeu um reconhecimento. Porque você não é tão específico assim quanto você seria num feedback corretivo. Você vai lá e fala assim, cara, pô, muito joia, ficou lindo. Você acaba sendo muito rápido, passa muito rápido pelo feedback positivo e a pessoa nem percebeu. E depois ela fica acreditando, né, internamente, de que ela nunca é reconhecida. O ideal é criar uma cultura de reconhecimento. A gente vai fazer o genial. Vamos contar para eles do genial? Sim. Achei incrível. Pode Legal. contar. Então a gente vai contar aqui do genial que a gente vai implantar aqui. A gente vai implantar o leal e o genial.
Qual que é a ideia do leal e do genial? Eu fui visitar uma empresa, a Zappos, nos Estados Unidos, que é uma empresa que é um exemplo de cultura corporativa, e eles têm rituais de reconhecimento. São vários os rituais de reconhecimento. Então, um deles que eles fizeram, como eles estão em Las Vegas, que é a cidade dos jogos, eles criaram lá... como é o nome daquela roleta do Silvio Santos, que quando você girava ele... Tudo ou nada, perde tudo, como que é? Acho que é tudo ou nada. Faz tanto tempo que eu não assisto, faz mais de 20 anos que eu não assisto televisão, mas eu era criança. O Silvio Santos tinha uma roleta que ele ia dando os prêmios lá e podia cair em alguma casinha que o cara perdia tudo. 2.000, viagem. Perde tudo. Então lá em Vegas eles têm isso daí, porque eles estão essa empresa que chama Zappos, eles estão na cidade de Vegas, que é dos jogos, eles utilizaram isso daí como uma maneira de fazer. De cassino, né? Estilo de cassino. Isso. Então, eles têm debaixo da roleta uma série de prêmios e eles têm um negócio que eles criaram uma moeda lá que eles chamam de Zoller, que é um trocadilho. O Zappo começa com Z, né? Zappos. E dólar, então chamaram de Zoller. Então, toda vez que alguém faça alguma coisa que mereça ser reconhecido, qualquer pessoa pode reconhecer qualquer pessoa. E aí reconhece dando um Zoller. Aí tem um banco central do Zoller lá, né? E aí quando a pessoa junta 150 dólares, ela pode ir lá e rodar a roleta, no prêmio que cair, ela pega na hora o prêmio. E aí eu gostei muito da ideia, a gente ia implantar o Leal, porque eu tenho uma empresa que chama Luma, então L do Luma, né, com Real, a gente chamou Leal. E aqui no EAG, quem trabalha no EAG, a gente chama de EAGênio. E aí a gente chamou de Genial, né? Então ganha um Genial. Bom, independente do nome, Genial e do Leal, a ideia é o seguinte, todo mundo pode dar um Genial para cada um. Então, se eu fizer alguma coisa legal, qualquer pessoa pode me dar um Genial. Se o João fizer, qualquer pessoa pode dar um Genial para ele. E assim por diante. Tá? Porque ao receber um Genial, a pessoa acumula o Genial e ela vai olhando e vai falar, nossa, olha quantos Geniais eu já tenho. E aí você cria a cultura da pessoa se sentir reconhecida em diversos momentos por várias pessoas. E é lógico que a gente não bolou ainda como vai ser o nosso... Se vai ser uma roleta, se vai ter um prêmio, se não vai ter um prêmio, mas a gente vai criar o ritual do Genial para pensar nos reconhecimentos. Por quê? Porque se você tem uma cultura que ela é voltada para reconhecimento, todo mundo sabe, e todo mundo foi preparado para receber um feedback, entendendo que o feedback não é perseguição, não é só apontar dedo para as coisas ruins, mas é uma ferramenta de desenvolvimento das pessoas, facilita o ambiente do trabalho.